Mas é muito de um carro. A ideia do roteiro do Caseiro partiu do Júlio e do irmão dele, né? E na ocasião a gente estava terminando de realizar o primeiro longa-metragem do Júlio, que é uma longa-metragem que foi feito com 50, 60 mil reais, e que apesar de ser muito pequeno, de ser uma estrutura muito pequena e muito longe da realidade do que é a estrutura de uma longa-metragem, foi uma escola, porque foi o ponto de partida de tudo. E a partir justamente desse filme que a minha relação com o Júlio se intensificou e ele me convidou para escrever o roteiro do Caseiro. Bom, eu, assim, depois de ter produzido filmes bem grandes, como O Tempo e o Vento, Olga, eu quis começar a fazer filmes que tivessem uma história bem interessante, bem estruturada, mas com orçamentos menores, com outros tipos de dificuldades do que você levantar um projeto grande com orçamento maior. E aí me chegou nas minhas mãos, o roteiro do Caseiro. Assim começou o processo, a partir de um argumento desenvolvido pelo Júlio e pelo irmão dele, de 8 páginas, 10, uma coisa assim. E a gente começou a desenvolver uma escaleta, uma estrutura, sempre em mente que a gente queria fazer um filme que fosse comercial, mas que tivesse um significado. Como que foi escrever o roteiro? Como foi escrever o roteiro? É, o que te inspirou essas coisas, sabe? Eu queria fazer um filme de terror muito legal, que ninguém ficasse falando assim, ah, não acredito, não entra lá, não entra lá. Então eu queria que a gente realmente gostasse do filme. Ai, que da hora! Porque muitos roteiros chegaram na minha mão para filmes de suspense. Eu queria fazer um filme de suspense. E quando eu vi o roteiro do Caseiro, aí eu me apaixonei. Porque ele era muito bem estruturado, bem urgido, com um final surpreendente, tudo que uma boa história tem que ter. E eu apostei totalmente nesse filme como produtora. E eu acho que o público vai gostar desse filme também. Na verdade, uma das coisas mais bacanas de desenvolver esse roteiro foi que a gente sabia muito onde a gente queria chegar, a gente sabia onde era o final dele, e a gente conhecia algumas coisas de estrutura do caminho, que ele se dividiria em 3 dias, que ele era todo focado na personagem do Davi, que guiava, que seria o olhar do espectador através da narrativa, só que a gente não sabia exatamente sobre o que a gente estava falando a princípio. E ao longo do desenvolvimento, através principalmente do personagem do padre, que foi um personagem que foi crescendo ao longo da escrita, a gente descobriu sobre o que esse filme falaria. O Padre José, dentro da história, acho que ele cumpre uma função bem interessante, que é justamente, acho que ele está uns passos à frente no que o Davi vai enfrentar ali mais pra frente, que é o mundo dele deu uma pequena desabada, digamos assim. Me atraiu muito a ideia de fazer um filme desse gênero, sobretudo porque o roteiro me pareceu muito interessante. Acho que foi a primeira vez na minha vida que eu li um roteiro e senti medo. Na primeira leitura eu estava sozinho em casa, era como se eu estivesse vendo um filme de terror. Eu falei, uau, esse negócio dá onda, é interessante. Justamente para conseguir fazer esse filme, eu comecei a fazer muito antes a produção do filme, antes da equipe entrar. Então, foi por causa disso que fui eu que achei a locação do principal, que é a Casa do Lago. Eu acabei achando a locação do Caseiro e acabei fechando milhões de acordos aqui na cidade de Jarinu, tanto em termos de hotelaria, como em termos de alimentação, para poder viabilizar esse filme.
E assim, pra mim é um filme sobre fé, pra mim é um filme sobre diferentes visões de fé, sobre tanto a fé numa ciência cega quanto a fé numa religião, enfim, pra mim é isso. Vamos lá, pessoal. História de fantasma. Alguém conhece uma? Da sequência final que a gente está gravando hoje, é uma coisa meio óbvia, mas é um momento de grandes revelações do filme, e acho que principalmente, vou usar uma palavra que está na moda, que é um turning point no personagem do Davi. Eu acho que tem alguns acontecimentos ali que fazem com que ele tenha uma virada muito grande. Aí em relação ao personagem do padre, com isso, o padre, ele é como se ele recuperasse a fé que ele tinha perdido no Davi, quando ele percebe que o Davi percebe que alguma coisa muito maior aconteceu, assim. Eu acho que pro Pedro também... Como que é essa palavra? Fala de novo. Qual delas? Essa palavra que tá na moda, que você falou agora? É um turning point. Então isso aí, eu acho que pro Pedro acontece isso, mesmo não sabendo direito o que significa. Não, porque assim como o Davi, o Pedro, na verdade, o Pedro é um discípulo do Davi, né? Então ele acredita em tudo aquilo que o Davi acredita. Então quando acontece toda essa transformação na fé do Davi, nas crenças todas, o mundo do Pedro também desaba junto. E eu acho que essa sequência final é essa transformação toda para os dois, principalmente. E tá sendo bem interessante de fazer e, enfim, um desafio, né? Acho que tem uma coisa bonita nesse final, é que o que acontece com o Davi acaba reverberando em todos os outros personagens, assim. Isso é bem bonito e arquetipicamente falando, nenhum personagem sai ileso do que acontece com o Davi, assim. Acho que essa coisa do filme, assim, tá muito bem amarrada, que não tem um personagem que consegue passar em branco, assim, sabe? Falar, que tá acontecendo ali com o Davi. Não, essa última cena, inclusive, foi uma cena que mexeu comigo, mexeu com a Renata, mexeu com o padre. Saiu todo mundo mexido ali da cena e vocês vão ver. Espero. O Davi é um cara muito estranho. Esse filme, todos os personagens têm alguma coisa escondida. É realmente muito interessante a maneira como o roteiro apresenta os tipos. Você acha que todo mundo é suspeito. Eu acho o Davi suspeito. E, enfim, uma delícia poder fazer um personagem num filme realista, né? Que não tem piada. Eu sou muito chamado para fazer palhaçada, que eu adoro, mas eu também amo fazer filmes de ação e é uma coisa que não é muito comum, né? No nosso país, pelo menos não é tão frequente quanto em outros. Então, Davi é essa oportunidade assim, que caiu na minha vida de poder exercitar um lado de ator mais voltado para a ação e menos para a palavra. Algo que me agrada bastante e que não é muito frequente na minha vida. Rubens é um pai de família viúvo, passando por uma situação muito particular, assombrado com coisas que acontecem no sítio dele, com a filha pequena e que vem lutando preso a esse lugar, tentando decifrar esse enigma desse conflito que vem acontecendo com a família do Rubens, né? Um cara, pai de família mesmo, que sofre com tudo que vem acontecendo, né? Acho que esse cara tá de alguma maneira angustiado há muitos anos e vivendo um drama muito particular, muito forte nesse sentido, né? Bom, a Nora é de uma família, né, que ela se dedica completamente, né, uma mulher solitária,
que é uma funcionária pública, que hoje em dia está aposentada e veio morar com o irmão depois da morte da mulher do irmão, né, da Nora. Então ela começa a cuidar das filhas que ficaram sozinhas com o pai e ela começa a tomar conta dessa casa, né? E meio governanta barra companhia, barra irmã, barra madrasta. Ela faz às vezes da figura feminina nessa casa, nessa família de crianças só com o pai, né? E é uma figura um pouco sinistra no sentido de ela é muito quieta, ela é muito na dela, ela desconfia um pouco das coisas que acontecem, ela é muito crédula, né, religiosa, ela acredita numas assombrações que podem acontecer e ela fica o tempo inteiro preocupada com essa Júlia, né, que é essa criança muito especial, que é a filha do Rubens, e cuida muito dessa criança como se fosse filha dela mesmo, né? E ela vai no caminhar do filme, que eu não vou contar, mas ela vai se envolvendo até que chega num fim que não é dos mais agradáveis, né? Ela sofre as consequências até de uma apreensão muito grave que ela tem, de um exagero de uma apreensão que ela tem, que acaba dominando com uma energia bastante negativa, né? Eu acho um pouco assim nuvem negra, né? Ela é um pouco séria demais, né? Mas é um personagem muito interessante. Então, a Renata é meu personagem, uma menina que veio do interior e ela faz faculdade. O pai ainda mora com as irmãs no interior. E tá acontecendo uma série de coisas esquisitas com uma das irmãs dela. E nessa faculdade tem um professor que também trata desses assuntos, que é o Davi. E ela vai atrás do Davi para ele ajudar a família dela a encontrar o que tá acontecendo, tentar solucionar o que tá acontecendo com a irmã dela. E é isso um pouco, é esse carinho que ela tem com a irmã, uma coisa meio maternal, elas não têm a mãe. E ela quer descobrir o que está acontecendo com a irmã e proteger a irmã de qualquer jeito. Então, é um pouco disso. Fotografia, qualquer estilo de fotografia depende unicamente da dramaturgia. Nós temos um filme escuro, dark, e que aliás é uma grande tarefa para um fotógrafo. Uma das poucas possibilidades de realmente expressar alguma coisa. Imagina uma comédia, você tem que ver sempre todos os rostos. Aqui nós temos a permissão, a obrigação de esconder as coisas. Sempre manter um mistério. Isso define o nosso filme. Já pelo fato que a gente está filmando uns 2 terços, um pouco mais do que 2 terços, somente à noite. Com neblina, com ambientes que são escuros, que não têm iluminação. Então este é o nosso estilo, não tem como definir. É uma grande chance de pintar com a luz, que não todos os filmes têm. Quando a gente veio aqui a primeira vez, eu, o Uli e o Júlio, a gente olhou esse lago e meio que a direção de arte do filme acabou sendo feita dessa forma, porque o lago é muito presente, tanto no roteiro, na locação, e ele trouxe todas as cores que a gente queria. A palheta de cor do filme veio do entorno aqui dessa locação, do lago, dos verdes, dos ocres, do céu azul, dos tons mais quebrados, dos vermelhos mais queimados. A gente queria, por ser um filme com um roteiro bem soturno, filmar em não sol, tempo nublado, cores mais acinzentadas, todas mais quebradas, e que vieram naturalmente aqui do lago. E aí, quando a gente começou a fazer a pesquisa dos personagens e colocar alguma característica de figurino para eles, a gente vai pensando o que vai dar a cara desse personagem e experimentando texturas, jeans, lã, linho, diferentes tramas, para cada um ter uma característica específica, porque como o figurino é muito realista e muito
temporal, você tinha que dar um diferencial. A cartela de cor não era tão abrangente, não podia entrar cores muito vivas, então ficamos numa paleta muito sóbria. Aí fomos pensando nos personagens, começamos pelo Rubens criança, começa 45 anos atrás a história, mas como a gente tá num sítio, a gente já pensou um pouquinho antes, porque é interior, então as pessoas não tinham tanta essa informação, principalmente naquela época. Daí depois veio o Rubens adulto, personagem pesado, perdeu a esposa, ainda acontecendo coisas estranhas com a filha dele, e aí ele não tem muita vaidade, não tem muito nenhum personagem, aliás, tem muita vaidade, entendeu? É uma coisa muito real. Davi é um professor universitário, na universidade ele tem uma cartela de cor, quando ele vem pra cá, outra diferente, ele vai se soltando, realmente chegando num cara que ele deixou na infância dele pra chegar aqui, aí vai desenrolar a história toda. E o que a gente fez, na verdade, foi uma brincadeira com o Davi, porque ele é uma pessoa cética que vem para essa casa, descobriu um caso, fenômeno sobrenatural. Então, lá em São Paulo, ele é um cientista, então ele vai para a faculdade, ele é uma pessoa acadêmica. Lá é tudo mais azul, tudo mais cinza. A gente procurou construções arquitetônicas que dessem essa coisa da estabilidade, de ser uma coisa pensada, de ser uma coisa mais metódica mesmo. E aqui, quando ele vai chegando na casa, ele vai se tornando uma pessoa mais orgânica, mais selvagem, vai interagindo com a natureza e vai entrando em contato com a água, né? Que a água é a simbologia da água em todas as mitologias. É sentimento, é intuição, é a parte mais natural, o ser humano nasce na água, né? E esse lago, acho que tem essa função de trazer o Davi lá das construções, da coisa cética, acadêmica, para o mundo selvagem, onde ele resgata a intuição dele e a mediunidade. E aí, assim, a gente procurou trazer água também para todos os sets. Então, além dessa palheta outonal que vem da natureza, a gente procurou trazer água em todos. Chega a ser uma brincadeira, que todos os quadros são meio de lago, são meio de casas, são meio situações que remetem a essa locação aqui. Qual foi a parte mais difícil de tudo isso? Já falou? Não, vocês passando frio. Tava muito frio. Foi um filme excepcional de fazer, foi um filme um filme muito grande pro porte que a gente estava esperando. Foi um filme que teve uma série de dificuldades, na verdade, porque teve vários deslocamentos, metade do filme noturna, cena com fogo, cena com água, cena dentro do lago. Além do atrativo de se fazer um filme diferente, né, de um gênero que não é muito comum no Brasil, ainda tinha o de se fazer ele de uma maneira muito arriscada. Se comprimir 6 semanas em 4 não é fácil, é preciso muito planejamento, muito talento para fazer adaptações, né, enxugamentos, enfim, está sendo, né, uma experiência maravilhosa, porque acho que a gente está fazendo um grande filme e na raça. Então a gente tem entre eles um incêndio na casa, envolvendo criança, enfim, tudo controlado. A gente teve situações que o carro caía numa ribanceira, um acidente, enfim, tudo controlado também, com total segurança, muita parte aquática, né? Com pessoas dentro de barco, com pessoas dentro d'água, e os efeitos com fumaça, névoa, enfim, tudo isso com contexto para a gente poder chegar no projeto que está aí. Não fugiu tanto do que seria mesmo um filme com baixo orçamento para se fazer, então acho que os problemas, os perrengues que apareceram, a gente foi lidando da forma mais
racional possível e, né, tentando manter as coisas sempre dentro do orçamento, que é a função. Não, foi um desafio realmente este filme. Tinha muita coisa difícil para fazer, tínhamos noite com crianças, tínhamos fogo, tínhamos neblina, tínhamos batida de carro, um monte de desafios que a gente foi trabalhando muito, falando muito sobre eles, e a gente conseguiu cumprir satisfatoriamente, eu acho. A gente teve uma diversidade de coisas assim, mas a gente teve uma equipe muito guerreira, uma equipe sensacional que foi unida para fazer esse filme. Muita gente nem se conhecia e abraçou junto, abraçou o roteiro, abraçou a ideia, abraçou o filme e conseguimos então fazer acontecer tudo isso, né? Em apenas 4 semanas, um filme desse porte que foi o Caseiro. Isso foi um filme muito prazenteiro de fazer. Trabalhar com o Júlio, assistir ele foi realmente muito bom. Poder ser um parceiro dele, ajudá-lo a levar adiante o filme, foi realmente um bom desafio. Conhecer o Júlio está sendo um presente muito prazeroso, porque é um garoto ainda e está fazendo o seu segundo filme, e a gente percebe nele a gana, a vontade, o interesse que ele tem, né, o compromisso que ele tem de fazer um grande trabalho, e é lógico, tem uma responsabilidade enorme. E ele está executando isso com louvor, assim, sabe? Com muita tranquilidade. Claro. Eu trabalho com o Júlio, trabalhei já em 2 curtas, trabalhei no primeiro longa dele e estou trabalhando nesse segundo longa. Acho que a diferença é gritante, assim. O Júlio é uma pessoa muito especial, né? Assim, o Júlio caiu meio na minha vida assim, meio de paraquedas há 3 anos atrás. Eu fui apresentada para ele para fazer um longa que eu fiz assim, porque eu me apaixonei pelo roteiro, no roteiro Circo da Noite. Mas o Circo da Noite, que é o primeiro longa dele, cara, nós fizemos isso na raça. Só Deus sabe o quanto a gente penou para fazer o filme, assim. E aí a diferença básica que eu poderia falar dessa primeira experiência, né, do longa para o Caseiro é, primeiro, a questão da equipe, cara. Nós estamos com uma equipe aqui, não só em quantidade, mas em qualidade, acho que deu um salto de 100%, assim. E aí, assim que ele fez esse roteiro do Caseiro, a gente fez um trabalho de 1 ano juntos. Ele ia na minha casa com o roteiro, a gente trabalhou, ele, o João Segal, comigo. A gente foi amadurecendo junto esse roteiro. Então, eu tenho um carinho muito grande por esse trabalho também, por eu ter participado da gênese de toda essa história, né? E do Júlio ter virou um parceiro, né? Eu acho que é um parceiro para a vida inteira. Eu acho que o Júlio é uma pessoa muito especial, é um diretor, vai ser um grande diretor, se Deus quiser. Não sei o que eu estou te falando. Eu lembro que eu estava no primeiro dia de filmagem meu aqui, né, do Caseiro, e eu fiquei prestando muita atenção na postura dele, fiquei prestando atenção nele, e você vê absurdamente o salto de qualidade que deu, assim. Na postura dele, profissional, você vê que o cara amadureceu, mas não só no sentido do tempo que passou, da idade, mas o cara se vê que ele nesses, se não me engano, são quase 3 anos de intervalo entre o Circo e o Caseiro. O cara trabalhou muito, ele se trabalhou, ele se preparou, era um cara que eu sempre estive acompanhando, sempre estudando muito, então você vê que é uma junção de muita coisa boa, assim. Eu já sei, pode falar? Pode. Qual foi a melhor parte de tudo isso? Não posso falar. Eu já sei. Pode. Eu já sei. Foi trabalhar com vocês. Eu sabia que era isso. Mas foi, porque eu gostei muito. Gostei muito. Eu me diverti demais e eu gostei muito. É muito divertido brincar, porque pra mim vocês fizeram que o filme fosse uma brincadeira bem legal. Então. Cortou? Gente, temos.
Toda a luz. Roberto, seguro cobre isso aqui, velho, se eu cair? Seguro cobre se eu cair? Tá balançando um pouquinho assim, essa madeira, viu? Tá aí, a câmera tá aí. 2 horas e 50 minutos. Quanto? Todas as sequências que eu fiz